Atenção! O conteúdo que você vai assistir a seguir não tem o objetivo de exibir imagens sensíveis ou chocantes. O canal Vim Te Mostrar atua com ética e respeito, sempre alinhado com as diretrizes do YouTube. A notícia de um suposto vazamento de esgoto de uma funerária em João Monlevade. Você tem ideia do que acontece com o esgoto da funerária? Não. Eu volto aqui à funerária Santa Casa, em Belo Horizonte, que, acredite, tem mais de 120 anos de atuação, a primeira da cidade e a referência estadual. Vejo duas mangueiras e esse instrumento que, inclusive, já foi mostrado em vídeos anteriores. Não é um aspecto de sujidade, é porque aqui são 24 horas passando resíduo, então, querendo ou não, ela fica impregnada. E o que tem nesse saco? O que está retido aqui? Mas o local está isolado, tem uma corrente, cones, por quê? Para evitar riscos de acidente. Não precisa ficar com medo de afundar, não, senão vamos afundar. Aqui, eu vou cair em cima do que foi gerado lá dentro. O esgoto da funerária. Veja este cenário. Eu estou em um córrego que foi transformado em esgoto a céu aberto. Esgoto é o líquido resultante das atividades do dia a dia, seja em casa, como deve ser esse caso aqui, seja no comércio ou na indústria. E o resultado desta substância geralmente é um odor repulsivo, um odor forte, como é o caso aqui, e substâncias que podem fazer muito mal à saúde. Agora, você já parou para pensar no que acontece ou deve acontecer com o esgoto das funerárias? Eu sou o Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar como é gerado o esgoto das funerárias. O que é feito com o líquido resultante do processo de preparação dos corpos para o velório. E também vou te contar um fato curioso. Uma funerária no interior de Minas Gerais que deixou vazar o líquido que é usado para a preparação dos cadáveres. Para não perder, acompanhe até o final, mas antes deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. A notícia de um suposto vazamento de esgoto de uma funerária em João Monlevade, cidade do interior de Minas Gerais, assustou moradores e foi destaque em diversos veículos de comunicação em setembro de 2022. O líquido avermelhado foi encontrado na rua, em frente ao estabelecimento. As autoridades foram acionadas para analisar o material. E o resultado você vai ver já já. Agora, Margarida, chamar a polícia e fazer o B.O. E antes de te mostrar o esgoto da funerária, eu vou dar uma volta aqui na rua para saber se as pessoas têm ideia do que acontece com o líquido resultante do processo de preparação dos corpos para o velório. Você tem ideia do que acontece com o esgoto da funerária? Não. Não. Nem ideia. Não. Já parou para pensar? Também não. Não tenho ideia do que acontece com o esgoto da funerária, não. Sei não, viu? Sei não. Não sabe? Sei não. Já teve curiosidade? Não, nem quero. Eu posso imaginar porque eu sou funcionário de hospital, então eu presumo que deveria ser tratado aquele dejeto não, aquele resíduo que é o sangue, vamos falar assim, que é retirado da jugular, ele deveria sofrer um tratamento adequado, tal como é feito o material, o lixo hospitalar, né? Um tratamento para ser dispensado para a rede pública ou para a rede pluvial, né? Tem alguma situação que é diferente disso? Vai saber agora. Será que é isso mesmo? E para te mostrar o que realmente deve ser feito com o esgoto da funerária, eu volto aqui à funerária Santa Casa, em Belo Horizonte, que, acredite, tem mais de 120 anos de atuação, a primeira da cidade e a referência estadual. Eu vou te mostrar lá no laboratório de tanatopraxia. Vamos lá. Já gravamos outras reportagens aqui na funerária Santa Casa. Na primeira, explicamos como é o processo de preparação de corpos para o velório. Na segunda, mostramos os profissionais trabalhando para a última despedida de uma pessoa falecida. E depois falamos sobre o que acontece quando o falecido não tem onde cair morto. E ainda um bate-papo curioso
e muito interessante com o tanatopraxista Alexandre Alberto, que é supervisor da funerária Santa Casa. Se você ainda não assistiu, a playlist está disponível no card que aparece na sua tela e na descrição deste vídeo. Alexandre, nós estamos aqui novamente no laboratório de tanatopraxia da funerária Santa Casa e agora com uma pauta sobre o esgoto da funerária. Eu vejo duas mangueiras aqui na mesa de trabalho de vocês. Como é que é o nome dessa mesa? É a mesa de tanatopraxia. Mesa de tanatopraxia. Vejo duas mangueiras e esse instrumento que inclusive já foi mostrado em vídeos anteriores. Correto. O que é isso? Isso, em muitos lugares, é chamado como vareta de aspiração, né? Em outros lugares, podemos chamar também, tecnicamente falando, de vara trocadora, que ela é utilizada para fazer a aspiração torácica e abdominal do falecido durante o processo de tanatopraxia. Então, todos os fluidos orgânicos que são gerados nesse processo, eles são sugados por essa vareta. Correto. E que passa por essa mangueirinha aqui. Isso, e é destinado ao nosso sistema de esgoto. Então, o esgoto da funerária, o principal esgoto da funerária é gerado aqui. É gerado aí. Inclusive, essa outra mangueira aqui, a verde, é a mangueira de água normal. Isso, usado para higienizar o falecido durante o procedimento e o ambiente, né? Assim que a gente termina cada procedimento, tem como protocolo também higienizar a sala para diminuir o risco de contaminação. Inclusive, estamos aqui sem máscara e sem os equipamentos de proteção devidos, porque não temos procedimento e o ambiente está certificado que ele está higienizado para isso. Inclusive, tem até a questão do ar, né? Isso. Nós estamos respirando aqui, o ar ele é trocado constantemente no sistema. Isso. Então, gente, sem risco nenhum, viu? Alexandre, eu vejo aqui então, nós temos duas fontes de resíduos aqui. A mangueirinha e tem um ralo também da mesa. Isso. Né? O que acontece a partir de agora? Tá. Então, Everton, aqui nós estamos no laboratório, então assim, em termos de resíduos, nós temos os resíduos líquidos, né? E temos também os nossos resíduos sólidos. Vamos falar agora primeiro dos resíduos líquidos. Tudo que é gerado dentro deste ambiente, ele tem uma rede fluvial específica, onde antes dele ser dispersado na rede fluvial, vamos dizer assim, doméstica, ele passa por um tratamento para atender as vigências que a Copasa exige de uma empresa. Então, toda empresa que tem uma produção industrial, ela tem que fazer o tratamento do seu esgoto. Então, tudo que é gerado nesse ambiente, ele vai passar por caixas de tratamento até ele alcançar o nível específico e desejado pela empresa, e aí sim ele vai ser dispensado. E daqui a pouco eu vou poder mostrar. Claro, nós vamos passo a passo. Que a funerária tem que ter a sua ética. Isso. Né? Seguindo a nota técnica 4798, que ela é exclusiva aqui de Minas, o que eles pedem? Se eu não tiver uma ET, eu tenho que ter uma fossa séptica específica para o laboratório. Eu não posso misturar ali meus fluidos domésticos, que é o que? É resíduo de cozinha, água de banheiro. Então essa fossa séptica tem que ser específica para o laboratório e a coleta dela tem que ser periódica. Agora, quando eu tenho a ET, eu tenho que seguir alguns parâmetros. Inclusive aqui na funerária também tem esse resíduo comum, né? Aqui tem refeitório, aqui tem banheiro normal. Correto. Então são duas formas de descarte. Isso, a gente fala que nós temos duas redes aqui, né? A rede comum e a rede industrial dentro da empresa. Para quem não sabe o que é ET, é a sigla de Estação de Tratamento de Esgoto. Isso, correto. Que no esgoto doméstico, a ET é a da Copasa, aqui em Minas Gerais, que vai para lá, é tratado e descartado. Isso mesmo. Já a funerária, aqui a funerária Santa Casa, tem a própria ET antes de descartar isso. Vamos fazer o caminho, então, do resíduo aqui? Vamos lá. O fluido, ele é aspirado. Isso. Passa pela mangueirinha. Correto. Ele é aspirado por essa bomba aqui, né? Chamada de bomba de aspiração. Então, ela é a vácuo, né? Então, ela tem o sistema dela que suga e, ao mesmo tempo, a gente injeta a água para fazer a limpeza das nossas engrenagens que a gente tem ali dentro. Umas hélices, né? Que elas são utilizadas para triturar os resíduos sólidos que ainda passam pela nossa cana de aspiração. Então, ao mesmo tempo que está aspirando aqui, está injetando água, essa mangueira de vapor diferente aqui, ela está injetando água. Isso mesmo, injetando água. Porque pode tecidos, fezes e tudo pode passar. Isso, e travar o nosso equipamento, né? Isso impossibilita de executar um bom procedimento no falecido.
Só ressaltar também, gente, o aspecto da nossa mangueira aqui não é um aspecto de sujidade, é porque aqui são 24 horas passando resíduo, então, querendo ou não, ela fica impregnada, né? E com isso também, periodicamente, também a gente realiza essas trocas dessas mangueiras para o quê? Para a gente sempre ter uma eficácia nos nossos procedimentos. Até porque o parâmetro que o técnico usa durante o procedimento é visual. Visual, também, né? isso, então correto. Aqui ainda tá dando para ver. Dá, tranquilo. Ele precisa ver o que está saindo, ou se está saindo alguma coisa pela mangueira. Então eu não posso pôr uma mangueira preta, por isso que a mangueira da nossa, vamos dizer, da nossa água tratada aqui, ela é a verde, que eu tenho certeza que só vai sair água limpa por ali. Mas o que eu preciso ter, o visual, é a nossa mangueira transparente, que é a de aspiração. Então aqui, para você saber a hora que vai trocar, na hora que tiver tudo impregnado já. Isso. Resumindo, quando eu perder a visualização, aí é o meu parâmetro de necessidade de troca. Então, prático. E Isso. trocar é fácil, tem umas braçadeiras aqui. Isso, correto. É igual de gás, né? De botijão de gás. Correto. Esse processo dentro da bomba, ele pode ser comparado àquele que tem em pias, por exemplo, quando tem comida, e aí na hora de lavar cai a pia, tritura para poder... Pode. Correto. Para desobstruir a nossa E a não nossa entupir rede. Mas ainda há um outro dispositivo no esgoto para reter possíveis resíduos sólidos, né? Correto. Isso. Então, assim, o nosso primeiro passo nós chamamos a coleta. Por onde que é feito a coleta? Pelos nossos ralos, né? O ralo da mesa, o ralo dos pisos dos 3 ambientes. Depois que ele passa por esta coleta, ele vai cair numa caixa chamada caixa retentora de resíduo. Lá possui uma rede pequena, onde vai filtrar os resíduos menores, e dentro dessa caixa existe uma tela também, onde vão barrar os resíduos grandes. E depois disso ele vai passar para uma outra caixa, que é a caixa onde a gente coloca as enzimas para diminuir o risco biológico e também amenizar o odor no ambiente. Essas bactérias são responsáveis para tirar o mau cheiro do nosso ambiente também. E o que é feito com esses resíduos sólidos que ficam retidos lá? O resíduo sólido do nosso saco retentor, ele é um parâmetro que a gente olha visual, então ele encheu, a gente troca e descarta. E a nossa caixa toda a nossa ET, ela passa por uma manutenção de 6 em 6 meses. Por quê? As enzimas que a gente coloca na caixa, ela gera uma colônia. Então essa colônia ela pode também obstruir os nossos canos, o cano do esgoto. Então é necessário fazer de 6 em 6 meses essa limpeza, e aí a gente, vamos dizer assim, que a gente recria a colônia lá dentro. Então tudo que passa de água, essas bactérias dentro dessa colônia é responsável por absorver. E ajudar a biologia a serviço da limpeza. Da limpeza, né? Correto. Então hoje aqui, claro que o YouTube ainda não tem o cheiro, não dá para sentir cheiro, mas o ambiente ele não está com o odor, e o responsável por isso é as nossas bactérias. Não, na verdade, o cheirinho aqui é de limpeza, né? Nesse momento é de limpeza, tá tudo limpinho. É isso aí. E nós estamos gravando por volta de 11 da manhã. Nesse momento a demanda ainda está tranquila. Está tranquila. Temos corpos para iniciar, mas ainda não temos a documentação, mas da agora para frente a tendência é de aumentar o fluxo. E aí é o processo burocrático todo, antes de iniciar, que inclusive nos vídeos anteriores eu mostrei. Todo o processo, da chegada do corpo aqui até a expedição, e o Alexandre, nosso professor, conduziu aí com maestria e nos proporcionou muito conhecimento nessa Obrigado. área. O Alexandre está ganhando muitos fãs aí no YouTube. Alexandre, vamos pro próximo passo então? Conhecer Vamos lá. O próximo passo do esgoto? Bacana. Vamos lá? Vamos lá. Alexandre, nós estamos agora na parte externa da funerária. Isso. Barulho de rodoviária, porque o fluxo continua, né? Continua, não pode parar, né? Aqui é o pátio onde tem a expedição, onde chegam também os corpos. Isso. Mas também onde fica essa estrutura aqui. O que é isso? Correto. Essa, como eu falei para vocês anteriormente, essa é a nossa primeira caixa de contenção. Então você pode ver que nós temos ali aquele saco contentor com furos menores e temos a grade contentora com furos maiores. Para que serve? São barreiras de segurança. Então o resíduo que é gerado naquele ambiente lá no laboratório, ele vai ser o quê? Parado aqui. Então tudo que for sólido, que vier lá do laboratório, para no saco contentor de resíduo. Mas para quê? Filtro, né? É um filtro. Mas Alexandre, por que eu tenho essa outra tela que ela é um pouco mais larga? O nosso processo ele é controlado por seres humanos. Os seres humanos falham.
Então, se a gente um dia esquecer e esse saco vir a estourar, ele vai parar na nossa segunda tela de contenção. Ela não vai deixar que o resíduo passe, tá? Redundância de segurança, né? Com certeza. E vocês podem também ouvir aí pelo ruído, né? Que lá no ambiente estava em silêncio porque não tinha procedimento. Agora já está tendo procedimento de tanatopraxia. Então o nosso sistema de exaustão também está funcionando, onde nós temos o ar que sai pelo duto, né? Vai para o nosso filtro e depois ele é dispensado para o meio ambiente. Esse filtro também ele tem que ser acompanhado e trocado periodicamente. Então todo o ar que é gerado, que a gente chama também de um ar poluído dentro do ambiente, ele é filtrado antes de ser dispensado para a nossa atmosfera. Então aquelas grelhas que estão do outro lado, aqui é a parte Isso, externa. a parte externa. Isso mesmo. E aqui o ar então ele sobe, ele é jogado para cima. Isso, para cima. Ali, mesmo o ar que sai lá filtrado, ele não tem um contato direto com o ser humano aqui embaixo. Ele vai direto para o E como ambiente. está filtrado, não tem risco nenhum. Não tem risco nenhum. Aqui. Não. Aqui o filtro ele é tanto biológico como químico. A vizinhança está resguardada com a nossa filtragem. E como que você sabe que é o momento de trocar esse filtro? Pela sujidade dos filtros. Se você abrir ali, você vai ver que ele funciona como uma colmeia de abelha. Então você vai ver que os poros também eles ficam entupidos. Então é um momento que a gente tem que trocar. Periodicamente falando, é uma troca anual do É como um filtro. filtro de carro, então. Isso. É visual ali. Visual, E aí você- houve a necessidade, a gente substitui, tá? Maravilha. E aqui eu tô vendo, o saco já tá na metade, mais ou menos. Isso. Né? A gente sempre usa uma proporção de média para a troca de 50%, tá? Já tá quase aqui. Tá quase já. Eu posso dizer visualmente falando que já chegou ali nos seus 30%. Então, provavelmente, mais tardar amanhã, a gente já tem que realizar a troca dele. E o que tem nesse saco? O que tá retido aqui? Fezes, vísceras, quando passa pela restos mortais do falecido que passa pela cânula de aspiração. Então aí pode ter de tudo um pouco. Então, aqui Alimento é um resíduo especial. especial, nós chamamos isso aí de resíduo químico e biológico. Que aí pode ter as duas especificações aí dentro. Que aí vai pra incineração também, pela Isso. empresa especializada. Isso aí vai pro nosso, vai ser destinado pela empresa que faz o serviço pra gente aqui de descarte correto, né, dos resíduos. Isso não pode ser descartado de qualquer maneira. Eu não posso tirar eles daqui, colocar em um lixo comum. Não, isso também tem uma destinação correta, tá? Eu vejo, aqui tá ok, os resíduos estão retidos ali, Sim. mas a água é clarinha, né? Sim, esse é o objetivo, tá? Porque a filtragem, o resíduo sólido, ele está no fundo da caixa, então o objetivo nosso é sempre, quando abrir essa caixa para checagem, estar limpa mesmo, tá? Ela tem que estar dessa maneira. Outra mangueira é de outra fonte que... Isso é da nossa bomba de sucção reserva, que a gente tem uma reserva, caso aquela entre em pane, a gente aciona a outra que fica no nosso nível superior da empresa. Ah, é um backup. É um aqui que já backup. tá pronto. Isso, aí é só para descartar, que ela direciona direto na ET. Então essa água, depois que os resíduos são retidos aqui por esse filtro, ela vai para outro local. Isso. Aí por debaixo do solo nós temos a canalização, que vai ser dispensada lá na nossa outra caixa de resíduos. E agora nós vamos conhecer. Vamos lá conhecer ela. Maravilha, vamos lá. Vamos embora. Alexandre, saiu daquele estágio, tem aquele filtro, aquele saco, vem pra cá. Isso mesmo. Onde nós estamos? Eu vejo que é diferente, até umas estruturas diferentes aqui, um local isolado. O Correto. que é isso? Então aqui é a nossa estação de tratamento e esgoto. Aqui Então, é a ET. Aqui é a nossa ET, tá? Então todo o líquido que é gerado lá no ambiente vai passando por caixas de tratamento. Esses 4 canos que você está vendo são 4 filtros, tá? A gente tem aqui areia, brita, carvão ativado e outra areia. Depois disso ele vai cair na última caixa de passagem, que vai ser dispensado, unificado de novo na nossa rede fluvial única da empresa. Então, Ela chega no primeiro estágio ali. isso. O que acontece ali? Por que tem aquela abertura? Ali é só uma caixa de manutenção. Caso entopa, Pra ter um acesso. para a gente ter acesso às regiões, tá?
Aqui já é uma caixa de monitoramento, aqui a gente monitora o nível que está a nossa ET. Então a gente não pode deixar ela também sobrepor, porque senão a gente tem um extravasamento de fluido, de esgoto, onde pode prejudicar todo o meio ambiente e a gente pode tomar uma multa. Então aqui a gente usa para monitorar como está o nível da nossa ET. Isso é feito todos os dias? Semanalmente. Semanalmente, que não enche... Não é. Você tem ideia da capacidade que tem? Isso, para vocês terem uma ideia, a gente tem um fluxo de 6 em 6 meses de fazer a limpeza, então não enche de um dia para o outro. A não ser que esteja um vazamento de água potável subterrâneo que tenha filtrado aqui e pode encher, mas lembrando que a água ela não fica represada. Então ela também, da mesma maneira que ela entra, ela vai sair. Ela sai em uma quantidade menor. Filtro, né? Isso, e sai. Mas por que a gente monitora? Por causa das nossas bactérias positivas, que elas geram uma colônia, e por gerar uma colônia, ela pode obstruir a nossa rede fluvial. Então por isso que a gente faz esse monitoramento. E como que é essas bactérias, como que é trabalhado? Vocês injetam elas lá? Isso, a gente tem a IN e a LN, tá? São duas bactérias que quando elas entram em química uma com a outra, elas geram uma colônia onde vai fazer esse tratamento. Então aí elas vêm em pó, elas são ativadas com a água e depois de diluídas a gente aplica ela na rede. A gente joga ela lá na mesa do CTP. Na própria mesa mesmo? Na própria mesa. Não que tem aí... contato com o corpo não, né? Não pode ter contato, porque elas também são bactérias corrosivas, tá? Então se ela tiver contato com alguma mucosa, seja viva ou seja morta, ela vai corroer aquela região. Ela pode atrapalhar o processo. Com certeza, isso mesmo. Então as bactérias elas são colocadas lá pelos ralos mesmo? Pelos ralos. Pelos ralos e vem fazendo o trabalho delas. Isso, de limpeza, né, de bactérias negativas e também de neutralizar o odor do ambiente. São funcionários da funerária? Com certeza, nossas amiguinhas. Veio lá, passou por aqui, passa por esses filtros, tem uma outra abertura ali também, né? Correto. Essa já é uma outra caixa de manutenção também, tá? Então essa caixa que a gente usa, ela utiliza ela também para fazer a manutenção caso necessite na nossa rede fluvial. Daqui para baixo a gente já considera que já ocorreu o tratamento. Então nós falamos aqui que a água já está limpa, né? Já está em nível aceitável para a gente devolver ela para a rede fluvial. Então, a partir daqui, um outro profissional que vai nos conduzir. Isso, que é um técnico. Isso, aí já são os nossos técnicos da nossa engenharia ambiental, que a gente tem esse núcleo também dentro da empresa, que nos auxilia em vários monitoramentos, tanto do descarte da nossa rede de esgoto, como nos nossos descartes de resíduos, eles que nos dão a diretriz do que fazer com os resíduos sólidos que a gente gera dentro da empresa. Então, vocês têm um funcionário dedicado a monitorar monitorar, para não ter desvio nenhum. Que interessante. Agora uma dúvida, Alexandre. Eu estou vendo aqui, nós estamos caminhando aqui, mas o local está isolado, tem uma corrente, cones, por quê? Porque podemos dizer que nós estamos em cima de uma laje. Então, debaixo de nós está tudo oco. Então, assim, suporta o nosso peso, mas não suporta o peso de um carro. Então, por inúmeras vezes, caminhão já atolou aqui em cima. Então, hoje a gente isolou a área por uma maneira preventiva, para evitar riscos de acidente. Não precisa ficar com medo de afundar, não vamos afundar. Aqui, eu vou cair em cima do que foi gerado lá dentro. Nada legal, né? Não. Então agora nós vamos para o próximo estágio, com o próximo profissional. Isso. E o Alexandre volta em breve aqui com novidades, hein, gente? É isso aí. Alexandre, muito obrigado. De nada. Vamos lá. Tudo isso que o Alexandre nos mostrou, todo esse processo da geração do esgoto da funerária é monitorado por um engenheiro ambiental. Estou com o João Augusto que é responsável pelo cuidado aqui com que os parâmetros estejam dentro da lei, né, João? Uhum. Me conta, saiu de lá, da ET, vai ser levado agora para o esgoto comum, né? Mas antes disso, o que acontece? Na verdade, o efluente sai, vem para o esgoto comum. E a Copasa, a gente tem um contrato com a Copasa, que é o Prescende, que é o Programa de Efluentes Não Domésticos, que é um programa que o Hospital Santa Casa fez com a Copasa, que é um programa para a Copasa testar se o efluente que está sendo desprezado para a rede da Copasa, eles atendem os parâmetros. Então, de 3 em 3 meses, a Santa Casa contrata uma empresa
que vem aqui fazer um automonitoramento, analisar a amostra que sai desse local aqui, dessa caixa de passagem, e aí eles fazem a análise e mandam esse relatório para a Copasa, diretamente para a Copasa. Então a Copasa avalia se os parâmetros estão ok, se não tiver, a gente paga uma multa. E atualmente, aqui na funerária, a gente não tem ocorrência de multa, porque a gente está atendendo todos os parâmetros. Então a água saiu de lá, o rejeito já saiu de lá, já está todo tratado aqui. Essa caixa de passagem é só para monitorar mesmo. Monitoramento, exatamente. Já sai limpinha ali, limpinha não, já sai dentro dos parâmetros. Dos parâmetros permitidos pela Copasa. E a gente tem outro documento também, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde, que é o PGRSS, que é um documento onde que a gente fala todos os tipos de resíduos gerados aqui na Santa Casa. E aí a gente descreve o fluxo do resíduo até a origem dele, até a destinação final. E aí a gente fala nesse documento a empresa terceirizada, coloca as licenças ambientais dessas empresas nesse documento, e a gente manda esse documento para 2 órgãos, que é a Vigilância Sanitária e a SLU. Aí eles aprovam esse documento e anualmente eles vêm vistoriar a funerária Santa Casa para verificar se tudo que foi descrito no plano acontece aqui na Santa Casa. Dá para ver que tudo aqui é tratado ambientalmente e corretamente, não sei se esse termo está correto, Tá correto. de forma correta, né, de forma ambiental. Eu me embolei todo agora, de forma ambientalmente correta. Que aqui atrás tem um bosque. Nós estamos, para quem não é de Belo Horizonte, a funerária Santa Casa fica no bairro Santa Efigênia, que é do ladinho do centro. Então nós estamos aqui perto do trânsito, do caos, mas aqui um ponto de paz, né? Um ponto de tranquilidade, uma mata preservada. E esse material ele já vem aqui e já é despejado na rede de esgoto e vai para a ET da Copasa. Para a ET da Copasa. Tratado 2 vezes, então? É. João Augusto, muito obrigado. Eu que agradeço. E vamos continuando aqui na funerária Santa Casa. E quando eu digo que continuamos aqui na funerária Santa Casa, é porque já gravamos outra reportagem bem interessante. Você já viu acidentes com carros funerários? Bateu a curiosidade? Então é só se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. E aquele caso que mostramos no começo desta reportagem? Será mesmo que o líquido vermelho era sangue humano? Você vai saber agora. A Prefeitura de João Monlevade fez uma análise do material encontrado e informou que houve infração ambiental por falta de tratamento do efluente produzido e que o líquido derramado era prejudicial ao meio ambiente. A vistoria, feita pela Secretaria de Meio Ambiente na rede de esgoto próxima ao local, constatou traços de sangue e uma análise microscópica permitiu a observação de hemácias humanas no material coletado. Mas a Prefeitura informou que não se pode afirmar que o sangue encontrado na análise é de cadáveres e que teria partido da funerária, pois a amostra foi retirada da rede de esgoto geral, onde é comum que haja resíduos oriundos da lavagem de ferimentos, de menstruação ou de hemorragias. O proprietário da funerária alegou a veículos de comunicação da região que foi derramado o fluido arterial Anubis TA32, de cor avermelhada, enquanto manuseava a embalagem para a preparação de um corpo. Ele contou que manuseava o cadáver sem realizar a tanatopraxia. A Secretaria de Meio Ambiente procurou recolher amostras ainda sobre o asfalto, mas as chuvas que caíram após o fato e a lavagem realizada por um funcionário da funerária impediram essa coleta. É o que eles fizeram outro dia, gente, está tornando a fazer de novo, ó, sangue de defunto aí da Real Pax, ó. Comente aí, você sabia de todo esse cuidado com o esgoto de uma funerária? E eu te pergunto, o que achou deste vídeo? Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações.
Lembrando que os bastidores desta e de outras reportagens estão nas redes sociais. O nosso @ é o Vim Te Mostrar. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.